Bem-vindo à nossa série SOS Empreendedor. Esse programa aqui foi criado com o objetivo de compartilhar as melhores práticas de empreendedores de sucesso com as suas empresas vitoriosas e tem o objetivo de ajudar todo empreendedor a encurtar o caminho para o sucesso. Primeiro, ensinando as coisas certas a fazer. E segundo, apresentando quais são aqueles erros básicos, aquelas cagadas que todo empreendedor comete, mas que agora não vão mais cometer esses mesmos erros de principiante. E a razão é por ter um consultor, uma consultoria chamada SOS Empreendedor. Hoje nós vamos aprender a segunda regra de ouro para o sucesso do seu negócio, que é ter uma ideia original. Uma regra que vai ajudar a combater aquele processo negativo conhecido como a falta de criatividade do empreendedor prejudica os seus produtos. Hoje nós vamos apresentar a regra para matar esse problema. Nós vamos trazer evidências reais da vida prática de que a criatividade básica que todos nós temos pode ser usada para impulsionar o seu negócio, seja qual for. Usar criatividade é mais simples do que você imagina. E todos podem desenvolver uma criatividade, basta estar motivado. Antes de iniciarmos, eu quero contar um caos rapidinho, uma história da minha carreira profissional que tem tudo a ver com essa regra hoje, né? E depois a gente dá continuidade. Do momento do meu primeiro dia como executivo, eu iniciei a minha carreira como vendedor. Daquele momento, passado 14 anos, 15 anos depois, eu fui promovido a presidente de uma multinacional americana de embalagens metálicas. Essa empresa, ela produz latas de alumínio para cerveja, refrigerantes, sucos e chás. Essa latinha de cerveja aí que você toma todo final de semana, se você observar, tem uma impressão ao redor, deve ter uma impressão de uma pequena coroinha. Se você achar essa coroinha, pode ter certeza que essa lata foi fabricada em uma das fábricas que eu construí quando era presidente dessa empresa. Ao assumir a posição de presidente e com a função e a obrigação de definir uma estratégia de crescimento para essa empresa, eu tinha uma única certeza, que para crescer eu teria que fazer e ser diferente dos meus concorrentes. Naquela época haviam outras 3 fabricantes de latas para bebidas no Brasil e todos se repetiam fazendo as mesmas coisas, pois essa é a cultura do setor e dos gestores desse tipo de empresa. O foco é normalmente na operação, na produção, sem nenhuma criatividade. A minha primeira ação foi fazer um programa de benchmark. O que é isso? Comparar a minha operação com outras fábricas ao redor do mundo que essa multinacional tinha e poder assim copiar as boas práticas que não tinham. Aqui vai uma dica. Se compare somente e sempre com os melhores do seu mercado e esqueça os Barnabé. Bem, eu visitei as 9 melhores fábricas do mundo dessa empresa. Eu visitei 4 fábricas nos Estados Unidos, 3 na Europa, 2 no Canadá. Após essas visitas, nós aprendemos o que fazer para ser a melhor operação do mundo em termos de eficiências e baixo custo. Ou seja, nós sabíamos, mas nós não sabíamos ainda como nos diferenciar da concorrência. Foi quando eu percebi que a diferenciação teria que vir através de um negócio chamado serviço, onde nenhum concorrente oferecia nenhum tipo de serviço. Sendo assim, voltamos o nosso foco para serviços e criamos um conjunto de serviços que iriam agregar valor aos clientes. Na época, todos os fabricantes de lata tinham que ter uma pessoa na fábrica do cliente para simplesmente conseguir de volta as folhas separadoras e os pallets que nós tínhamos que devolver para nossas fábricas, que era material de embalagem, porque representava um custo muito alto do produto e podia ser retornável, podendo ser reutilizado. Vejam, aqui, isso aqui é um exemplo de pallet das nossas latas vazias. Então aqui tem esses pallets, são essa parte que vai embaixo, e as folhas separadoras são o que separa cada layer. E dependendo do produto, tem muito mais camada ou menos camada. Um pallet de lata normalmente tem 21 camadas, ou seja, 20 folhas separadoras. Partindo desse ponto, nós tínhamos que ter alguém na fábrica do cliente para devolver isso, nós percebemos que além desse serviço básico, nós podíamos oferecer um primeiro serviço, que era controlar os estoques de latas vazias dentro da casa do cliente, que ele fazia. E assim ajudar o cliente a programar novos embarques, evitando altos estoques. Simples, mas ninguém fazia.
A pessoa que fazia a seleção desse material de embalagem poderia fazer esse serviço. 1-0. Nós também passamos a oferecer um serviço logístico de descarga das latas dos caminhões na fábrica do cliente e todo o manuseio até a máquina de enchimento que era feito pelo cliente. Todas as perdas que ele tinha nesse trajeto, nesse processo, nós iríamos assumir, o que às vezes representava quase 1%. Com novos procedimentos, nós conseguimos reduzir as perdas em 50% e nós dividimos os ganhos com o nosso cliente. Mais um ponto. Nós também passamos a oferecer um serviço de programação de produção das cervejas em latas, controlando todos os estoques de latas vazias na fábrica do cliente e um estoque regulador na nossa fábrica. Todos esses serviços eram cobrados do cliente, mas representavam redução de custos, ou seja, tínhamos um custo melhor e menor para fazer essa atividade que os nossos clientes. Sem contar com o ganho de eficiência das fábricas. As fábricas que operavam com 75%, 78% de eficiência passaram a operar com 85%. Isso representava uma tremenda redução de custo para os clientes, porque eles produziam mais dentro da mesma hora. Também passamos a usar a nossa área de assistência técnica de forma proativa. Nós passamos a oferecer ao cliente uma auditoria mensal nas máquinas de enchimento das latas na fábrica do cliente, alertando sobre possíveis riscos daquela máquina quebrar, assessorando a sua manutenção preventiva. Esse serviço estava incluso no nosso pacote de serviços e os clientes economizavam horas de serviço dos seus mecânicos e de empresas que eles tinham que contratar para fazer esse tipo de serviço. Nós criamos um novo conceito de serviços no mundo dos fabricantes de embalagens metálicas e passamos a vender uma experiência de economia com ganho de eficiência, o que nos diferenciou dos concorrentes e nos ajudou a crescer a participação no mercado. Esse exemplo foi uma das inovações que a nossa empresa passou a oferecer no mercado e colaborou para aumentar a nossa participação no mercado. E por que é que eu contei essa história? Porque essa experiência me ensinou que diferenciação ou diferencial competitivo é algo que nasce quando você oferece um produto ou um serviço único, ou seja, você é original. Tenha uma ideia original. Seja criativo, crie um serviço ou um produto original. O exemplo que eu dei, de uma das minhas histórias agora, de como ter uma ideia original, foi criar um serviço que estava lá, qualquer um poderia ter criado, mas ninguém tinha criado. E no mundo de commodities, apelando para as armas que nós tínhamos. Certifique-se que sua ideia seja original e tenha um diferencial competitivo. Esse diferencial será a sua vantagem competitiva, que com certeza vai entregar uma proposta de valor único quando seu cliente comparar com o concorrente. Os clientes do seu mercado têm que ver a sua empresa como aquela que entrega um produto ou um serviço diferenciado, um produto único. Vamos ver alguns exemplos básicos do nosso dia a dia, né, que nós convivemos e nem nos damos conta. O primeiro exemplo que eu admiro e acompanho o seu crescimento há anos é a Zara. É incrível a originalidade no número de coleções e novidades que a loja Zara apresenta semanalmente. A Zara teve a ideia de fazer muitas coleções, mas com baixa quantidade, por design e tamanhos. E assim ela criou a sensação da escassez no cliente. A gente pensa que se não comprar agora, quando voltar semana que vem, não tem mais aquele produto. Em São Paulo, nós temos uma sorveteria chamada Batio de Latte, que teve a ideia original de criar uma linha de sorvete para um público A, pois não havia no Brasil um negócio desse tipo. E ela entrega uma experiência única de sabor, que conquistou todas as classes. E a única coisa que muda é a frequência de consumo. Quem tem mais é semanal, quem tem menos compra mensal. Eu não consigo achar outro lugar que eu tenha a sensação de ter aquele sabor da Batio de Latte. Outro exemplo são as academias Smart Fit, que entregam uma experiência completa de fitness a um preço super competitivo. Eu, quando vou à praia, aqui no Guarujá, eu frequento uma barraquinha de uma praia que faz a melhor caipirinha de maracujá. E ela sempre me dá um chorinho em um copinho. E aquele algo a mais que ela me entrega me passa a sensação que somente ali eu recebo aquele serviço.
O salão de beleza mais famoso de São Paulo, chamado Estúdio W, ele entrega um benefício único de concentrar os famosos e os artistas globais ali e atrai a elite paulistana, que quer ver e ser vista. Sem contar os grandes exemplos de originalidade de empresas como a Google, a Apple, a Amazon, a Tesla, que entregam produtos e serviços diferenciados. Seja criativo e crie algo diferente do seu concorrente. O empreendedor americano chamado Peter Thiel, em seu livro Zero to One, ele mostra que você tem que oferecer algo novo, produtos e serviços que ele diz que esse 0 para 1 é quando você sai do 0 para o 1, ou seja, é o ato de criar único, enquanto que aquele que empreende adicionando mais do mesmo, ele vai do 1 para o 1, ou seja, não acrescenta valor. Você vai abrir uma clínica dentária, ofereça algo a mais do que está no mercado atualmente. O mesmo para se você quiser abrir um restaurante, uma academia, um pet shop. Somente em uma situação você está autorizado a fazer mais do mesmo. Se você for empreender com um negócio em uma tribo de índio, onde ainda não tenha um bar, uma padaria, uma loja de roupa, um posto de gasolina. Ou seja, você será o pioneiro em uma região onde não existe concorrência. Nessas circunstâncias, você poderá se dar ao luxo de fazer mais do mesmo e copiar os modelos de negócios tradicionais. Fora isso, não se aventure sem criar e ter uma ideia original e vendável. E ao final dessa minissérie 10 regras de ouro para o sucesso do seu negócio, você vai ter um guideline, um guia do que fazer e do que não fazer. E se você respeitar essas 10 regras que serão entregues aqui, com certeza você vai ter sucesso e vai ser bem sucedido. Agora, eu aposto, se você for mal sucedido, é porque você não respeitou nenhuma dessas ideias. Nosso objetivo, o nosso propósito aqui é o teu sucesso. Nós não queremos que você gaste a sua poupança, a sua economia em projetos que nascem mortos. Pessoal, acesse o link na descrição para você ter acesso ao nosso e-book, para ter acesso a todas as nossas mídias sociais.